Boa noite a todos. Nesta sexta-feira, dia 24 de abril de 2015, teremos a palestra do Dr. Eduardo de Valério sobre Evangelho no Lar. Uma boa noite de estudos. O nosso tema da noite é Evangelho no Lar, que é um tema muito recorrente na casa espírita. Comumente a gente se depara com alguma programação da casa voltada a falarmos sobre esse tema. Porque o Evangelho no Lar é um recurso terapêutico de que nós podemos nos valer, e que a gente diria é um remédio sem contraindicações. É um recurso que pode nos auxiliar a enfrentar as dificuldades da vida e que nós podemos fazer com muita facilidade, com muita simplicidade. Então, nosso propósito nessa noite é trabalharmos neste tema a partir de uma perspectiva de singeleza, de simplicidade. O Evangelho no Lar é algo muito simples e pode ser muito importante, como nós vamos ver adiante. Nós vamos partir da ideia de que trata-se apenas de uma reunião em família, mas de uma reunião em que não estamos sozinhos, de uma reunião em que não estamos apenas aqueles integrantes da família, mas uma reunião em que ocorrem também desencarnados, amigos do outro plano, do plano espiritual, e que vêm para nos auxiliar, se assim nós fizermos para que seja. Então o Evangelho no Lar é muito utilizado pelos espíritas, mas seguramente pode ser utilizado por adeptos de quaisquer religiões, como nós vamos ver em seguida, o que permite que aqueles que aqui estejam e não eventualmente sejam espíritas, ou então que, embora sejam espíritas, tenham amigos, parentes, familiares que não são, podem também sugerir a eles que façam com as adaptações que nós vamos ver em seguida. Então nosso projeto de estudos para esta noite passa por esses 3 itens. Nós vamos ver o que seja o Evangelho no Lar, para que e como fazê-lo, e enfrentar alguns problemas mais comuns que a experiência já mostrou que de fato acontecem. É uma conversa de hoje extremamente prática, quer dizer, não vou dizer que seja um treinamento, né? Mas é um momento para nós discutirmos de uma maneira prática por que fazer o Evangelho, como fazer, como é que a gente enfrenta essas dificuldades, quais são as orientações e sugestões que os espíritos costumam nos dar a respeito do tema. Mas não temos como fugir de uma abordagem inicial teórica, que é a própria razão de ser do Evangelho. Porque se nós não tivermos essa perspectiva teórica que nós vamos conversar em seguida, o Evangelho no Lar vira um ritual, vira um dogma, e como nós sabemos, o Espiritismo não tem dogmas. As coisas que fazemos numa casa espírita têm que ter um motivo, tem que ter uma razão de ser. Não são gestos ou hábitos ou práticas que nós reproduzimos ao longo do tempo sem uma razão de ser. Então, para que o Evangelho no Lar não se torne um dogma, um culto sem sentido, essa fundamentação teórica inicial é muito importante. E nós vamos partir do convívio dos espíritos conosco. Esse é um tema que para nós espíritas é muito familiar, que é a presença de espíritos ao nosso lado em todos os momentos, em todo o tempo. Nós espíritas sabemos que espíritos estão conosco sempre. E que esses espíritos não são seres sobrenaturais ou diferentes. Esses espíritos somos nós mesmos. Os espíritos que aqui vivem na Terra e que num certo momento perdem o corpo físico e, uma vez libertos deste corpo físico, permanecem aqui, entre nós, conosco. Ah, mas não vão para colônias espirituais? Podem ir, mas como vão, voltam. E a grande parte, um número considerável, permanece conosco exatamente como eram quando estavam encarnados, com as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, os bons, os maus, os bonzinhos, os mauzinhos, os mais ou menos, os inteligentes, os nem tanto. Enfim, exatamente como nós que estamos acostumados a viver aqui entre os encarnados e sabemos que nos encontramos entre nós com pessoas conhecidas ou desconhecidas, na rua, aqui no centro, no trabalho, no ônibus, onde quer que seja, e que ali estão pessoas de todo tipo. Se pegarmos um ônibus aí na Praça Afonso Pena e entrarmos no ônibus, nós sabemos que ali dentro há gente de todo tipo, de toda a condição moral, de toda a condição evolutiva. E se eventualmente este ônibus sofreu um acidente e todos desencarnarem, continuarão sendo pessoas da mesma maneira, diferentes com as suas atribuições. E a grande contribuição que o Espiritismo nos dá é a informação de que eles estão ao nosso lado e podem reagir conosco. E aí vem uma das perguntas fundamentais do Livro dos Espíritos.
O Livro dos Espíritos é o livro básico do Espiritismo, como muitos sabem. Ele é constituído por 1018 perguntas e respostas. As perguntas formuladas por Allan Kardec e as respostas por um conjunto de espíritos, mas que ao final passou pelo trato também de Allan Kardec. Então nós podemos dizer que é um ensinamento codificado pelo professor Allan Kardec. Nessas 1018 perguntas, nós temos algumas que a gente poderia dizer que são aquelas perguntas fundamentais. São verdadeiros pilares sobre as quais se assenta todo o restante do conhecimento doutrinário. E uma dessas perguntas é a 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? Vejam, essa pergunta denota a capacidade de síntese, de objetividade de um pedagogo pós-iluminista como era o professor Allan Kardec. Um homem que teve toda a sua formação como discípulo de Rousseau e de Pestalozzi. Kardec pergunta de uma maneira clara, direta e objetiva: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações? Então veja que ele parte de um pressuposto de que os espíritos existem, porque essa é uma discussão que ele já fez anteriormente. Não há mais dúvida de que esses espíritos existem, que eles estão ao nosso lado, que com eles nós compartilhamos ambientes. Então, se há espíritos aqui, se há espíritos na rua, se há espíritos no bar da esquina, se há espíritos aqui na Santa Casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, se em todos os ambientes há espíritos, a pergunta de Kardec faz muito sentido. Então, se eles estão aqui do lado, eles influenciam, a gente troca alguma informação, tem alguma permuta, alguma coisa que eu faço por inspiração deles, alguma coisa que eu digo por inspiração deles. Essa é uma pergunta fundamental e que tem muito a ver com a nossa maneira de nós nos comportarmos. E aí a resposta do Espírito Verdade, que já não tem a mesma objetividade e clareza de Allan Kardec, exige uma explicação. O Espírito Verdade responde daquele modo: nesse sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Vejam a diferença de estilo, é marcante, né? E aí tem algumas questões nessa pergunta, nessa resposta, que precisam ser cuidadosamente analisadas. Então ele começa dizendo: nesse sentido a sua influência é maior do que supondes. Esse supondes é a segunda pessoa do plural, vós, que a gente não usa na nossa linguagem coloquial. Então, trazendo para a nossa linguagem coloquial, seria dizer: nesse sentido a sua influência, isto é, a influência dos espíritos, é maior do que você supõe, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então veja, eles, espíritos que respondem, partem de um pressuposto de que Kardec supõe que os espíritos influenciam. Na pergunta não consta isso. Kardec não diz que há influência, ele pergunta se há influência. Então por que os espíritos tiram essa história de que supõe? Supõe porque seguramente Kardec supunha porque todas as mitologias da antiguidade falavam da influência de espíritos sobre encarnados e desencarnados, sob diversas formas, por exemplo, anjos e demônios, íncubos e súcubos. Todas as velhas doutrinas da antiguidade previam, porque isto é intuitivo, que estes mortos, os espíritos dos mortos, poderiam influenciar os vivos. E estas influências, elas se retratam no nosso dia a dia em todos os tipos de arte, de literatura, em telas de pintura, em cinema, em literatura, em desenhos animados, não é isso? Aquele rapazinho, aquele personagem do desenho animado, que tem um anjinho num ouvido falando para ele fazer boas coisas, e o diabinho no outro ouvido falando para ele fazer coisas más, não é isso? O que é isso? A influência dos espíritos sobre os encarnados. Então, quando o Espírito Verdade diz que você supõe, Kardec, de fato ele supunha, porque todo o conhecimento da antiguidade sempre trouxe intuitivamente essa questão da influência. Aí ele diz adiante que há essa influência e muito maior do que você pode supor, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E aí, meus amigos, nós chegamos num ponto da resposta extremamente delicado e inquietante, e a mostrar que nós precisamos estudar a doutrina espírita de uma maneira sistemática, isto é, entendendo a doutrina espírita no seu conjunto e não isoladamente. Porque se nós pegarmos e pensarmos apenas esta resposta, como ela está dita,
frequentemente são eles que vos dirigem, nós vamos facilmente chegar à conclusão de que nós nos tornamos frequentemente, isto é, não é de vez em quando, é com muita frequência, marionetes, fantoches na mão dos espíritos que nos manipulam com cordonetes. Eles nos dirigem e nós fazemos aquilo que eles determinam. E aí, se por acaso eu brigar com o meu vizinho e matá-lo, quando eu for ao interrogatório, eu vou dizer para o juiz: olha, eu não queria matar não, mas o espírito que me dirige que me mandou matar. Então, se alguém tem que ser punido e processado, é o espírito que me mandou matar, porque eles é que frequentemente me dirigem. E aí eu me eximo de responsabilidade. Isso é um absurdo. Isto contraria todo o conhecimento da doutrina espírita. Então, como é que nós temos que entender esta resposta? No conjunto da obra doutrinária. E aí nós vamos usar um recurso de hermenêutica, ou de interpretação de texto, que é muito utilizado no direito, mas que deve ser usado em todos os textos que leiamos, que é a chamada interpretação sistemática. Isto é, não entender uma frase ou uma resposta sozinha e isolada, mas sim entendê-la no seu contexto, no seu conjunto de informações. Então nós vamos entender a resposta da 459 no conjunto das 1018 respostas do Livro dos Espíritos, no conjunto do Livro dos Médiuns, a obra que Kardec escreveu sobre a relação do homem com os espíritos. E aí nós vamos chegar à conclusão que, para expressar a ideia com clareza, nós teríamos que colocar uma vírgula ali no final para dizer o seguinte, começando ali do meio: porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, vírgula, na medida em que vocês permitirem. Aí ficou claro. Aí puxa novamente a responsabilidade para quem a tem. Quem tem a responsabilidade de, entre aspas, ser dirigido? Nós. Portanto, nós não somos joguetes na mão dos espíritos que escolhem a quem que eu vou dirigir agora e mandar fazer isso ou fazer aquilo, dizer isso ou dizer aquilo. Mas estamos sim sob a influência desses espíritos. E aí vem uma questão fundamental: que espíritos? Se estão conosco espíritos de todos os tipos, dos excelentes e iluminares aos horrorosos, dos bonzinhos e mauzinhos aos mais ou menos, quem é que eu terei ao meu lado me influenciando? Os bons ou os maus? Ora, se nós estamos falando que eu que permito a aproximação e a influência desses espíritos, sou eu que vou determinar que companhia espiritual que eu terei no meu dia a dia. E eu só consigo determinar e escolher isto na medida em que eu tiver conhecimento e controle dos mecanismos de que eu disponho para escolher a companhia espiritual que eu terei comigo. Porque veja, conscientemente ninguém permite a influência espiritual. As pessoas que sofrem esta influência persistente e maldosa de espíritos menos esclarecidos, que levam as pessoas a graves problemas de ordem psicológica, psiquiátrica, doenças mentais, as chamadas obsessões, esses obsedados não concordam. Falam: eu consinto sim, vem cá, vem me obsedar que eu quero ficar mal. Não é isso, é evidente. Portanto, não se trata de um consentimento consciente. Trata-se de um consentimento que a gente dá sem perceber, por conta de dois elementos fundamentais. E esses dois a gente tem que ter controle e conhecê-lo: pensamento e sentimento. Os meus pensamentos que eu gero aqui dentro, gerando onda mento-eletromagnética, e os meus sentimentos que eu expresso e os espíritos percebem, esses dois funcionam como uma antena que vai rastrear o tipo de espírito que vai se afinizar comigo. Que espíritos serão estes? Aqueles que pensarem e sentirem como eu. Quer dizer, no momento em que eu emito um pensamento, eu emito uma onda. Se esta onda ela é igual em velocidade e diapasão à onda de um determinado espírito do ambiente espiritual, elas se unem e ocorre um fenômeno que a gente usa essa expressão normalmente na casa espírita, às vezes sem entender o mecanismo, que se chama sintonia ou afinidade. Quando muitas vezes alguém vem aqui à frente fazer uma prece e diz: vamos buscar a sintonia dos amigos espirituais, o que ele está dizendo? Vamos vibrar e gerar ondas mento-eletromagnéticas que tenham o mesmo diapasão e a mesma amplitude das ondas mento-eletromagnéticas dos espíritos mentores da casa, porque aí elas se acoplam e há um fenômeno de afinidade e a gente recebe a influência, recebe e dá. É recíproco, é de mão dupla essa influência.
E assim acontece com os espíritos mentores da casa, mas com os espíritos obsessores, maldosos, viciados, assassinos de todo tipo. O que significa dizer que o padrão dos meus pensamentos e dos meus sentimentos é que vai determinar o tipo de companhia espiritual que eu terei comigo. Na casa espírita, andando na rua, dentro do ônibus, no meu trabalho ou em casa. Muito bem, se funciona assim, é preciso que nós estejamos sempre atentos ao ambiente espiritual em que estivermos. Porque o ambiente espiritual será sempre o resultado do conjunto dos pensamentos e vibrações daquelas pessoas que estão ali. Imaginem vocês o seguinte, nós estamos aqui em umas 30, 25 ou 30 pessoas. Se todos nós estivermos vibrando no bem, desejando que haja paz no mundo, que haja justiça, que as relações de ódio se esfacelem, que as pessoas aprendam a se respeitar, a se amar, todos nós estamos pensando e sentindo nessa direção. E, portanto, produzindo um ambiente espiritual, que se chama psicosfera, que vai atrair espíritos interessados nesses bons propósitos. E, portanto, nós teremos neste ambiente, deste auditório, deste salão, um ambiente espiritual deste determinado padrão vibratório, que é um ambiente elevado. E com isso nós estaremos aqui, no sentido muito bem, preservados, numa relação de ajuda que vai culminar com a aplicação do passe. Quer dizer, por isso é importante essa preparação do ambiente que a gente faz com o estudo, para que o passe consiga, de fato, nos auxiliar a todos nós. Isso é um ambiente espiritual. Quando nós entramos nessa casa espírita, de certo modo, nós temos algum controle sobre esse ambiente espiritual, porque todo mundo vem aqui para isto. Numa reunião como essa, as pessoas vêm buscar ajuda, então vêm com uma alma aberta para esse sentido. Agora, nem sempre nós temos controle sobre o ambiente onde nós estamos. Nosso ambiente do trabalho, por exemplo, quem trabalha numa fábrica, no escritório, numa repartição pública, ali é um ambiente de fofoca, de competição, de futrica, de gente falando mal do outro, querendo prejudicar o outro, e nós não temos controle sobre isso. A gente tem que, a não ser que a gente se exonere e mude de emprego, mas nem sempre isso é possível. A gente precisa trabalhar, precisa ter a nossa sobrevivência. Então nós estaremos lá 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, mergulhado num ambiente que muitas vezes é complicado e negativo, e cheio de espíritos ali querendo mesmo estimular. Vai lá, puxa o tapete dele, você é muito melhor que ele. E fica aquele clima pesado, horroroso, e a gente entrando em sintonia com isso. Mesma coisa na rua, no ônibus, são ambientes em que nós não temos controle. Mas há um ambiente que esse sim a gente precisa ter controle, que é o da nossa casa. Ali nós precisamos cultivar um ambiente espiritual saudável, porque ali há de ser o nosso posto de abastecimento de boas energias e de estímulo para que consigamos manter pensamentos e vibrações elevadas. A nossa casa é a nossa toca. A gente gosta dessa comparação. Todo bicho tem uma toca. A toca para o bicho é o lugar do aconchego, é o lugar da proteção. Todo bicho, quando se sente acuado ou perseguido, ele corre para a toca. O filhote se sente protegido na toca. Todo ser humano precisa ter a sua toca. Quando a gente analisa por aí, até no trabalho, as questões envolvendo a população em situação de rua, e a gente diz, nós somos tão cruéis com essas pessoas que nós negamos a ele um dos direitos mais básicos que a natureza concede a todo bicho, que é a toca. É ter um lugar de proteção para voltar na hora da dificuldade, na hora que o calo aperta. Pois bem, a nossa casa é a nossa toca. Portanto, lá nós temos que tentar preservar um ambiente muito saudável, onde a gente efetivamente consiga se abastecer de disposição de vontade e de energia para manter pensamentos e sentimentos num padrão elevado, que dali a gente saia para estes ambientes do dia a dia que a gente não consegue ter o mesmo controle, mas consiga sobreviver a eles. Que a gente saia do nosso ambiente saudável de casa para todos os dias passar 8 horas por dia num ambiente conturbado do nosso ambiente, do nosso local de trabalho. E aí é que entra, portanto, o Evangelho no Lar como um recurso importante nisso. Porque a importância do ambiente espiritual e a necessidade de se manter um padrão vibratório elevado. Beleza, né? Estou roscando tudo aqui. Então nós precisamos estar permanentemente atentos a isto. A partir do momento que os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que imaginamos, é preciso que nós estejamos permanentemente atentos à influência que esses espíritos exercem sobre nós, muito mais do que imaginamos. Eles não dão trégua.
Então é preciso que nós também não baixemos a guarda, o que significa estar permanentemente mantendo este padrão vibratório elevado. É fácil isso? Não. Isso é dificílimo. O mundo conspira contra. As seduções e as provocações do mundo são geralmente em sentido contrário. Daí a necessidade de um exercício, de um esforço constante de vigilância de pensamentos e de oração. Não é à toa que era a recomendação de Jesus: orai e vigiai. Orai o que é? Vibre no sentido de buscar a sintonia com espíritos mentores que te ajudam. E vigiai o que é? Vigie os pensamentos para você não atrair más influências. Então veja, esta é uma lição milenar que já lá no Evangelho de Jesus já nos estava acessível e que o Espiritismo hoje simplesmente nos torna um pouco mais claras. Então, meus amigos, o Evangelho no Lar, ele vai se encaixar aí como um recurso para nos ajudar a manter um ambiente vibratório favorável na nossa toca, na nossa casa, para fazer com que a nossa casa seja mais do que casa e seja um lar, em que haja de fato ligações de afeto e sentimento entre as pessoas. E isso acaba se espraiando para a vizinhança. Nós vamos usar daqui para frente alguns exemplos das obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. Então, por exemplo, nesses dois livros, Os Mensageiros e A Vida Continua, há exemplos do Evangelho no Lar, que é feito nas casas, e que isso se espraia para toda a vizinhança, e não apenas para aquela casa em que é feito. Os benefícios são muito mais largos do que apenas para aqueles que participam do grupo do Evangelho no Lar. Muito bem, com isso, meus amigos, a gente avança para dizer o seguinte: quem vai fazer o Evangelho no Lar, então, não é apenas a família, no sentido muito clássico, estrito, que a gente está acostumado a encontrar nos nossos estudos. Evangelho no Lar é, a princípio, uma reunião de família. A gente vai ver um conceito em seguida sobre isso. Mas que família é esta? Seguramente não é um sentido daquela família burguesa tradicional que vem hoje entrando aí em desgaste, graças ao bom Deus, mas é uma família num sentido muito amplo, em que o que importa são as ligações de afeto. Portanto, qualquer família, qualquer que seja o arranjo afetivo. E aí pode ser o amigo do trabalho, que você conhece e tem afinidade com ele, e convida. Cara, todo sábado à noite eu faço o Evangelho do Lar lá em casa, funciona isso, sim, assim, é mais ou menos isso. Você não quer ir lá? E ele vai uma vez, gosta, vai na segunda, acha interessante e ficou freguês. E passa aí todo sábado e vai participar do Evangelho no Lar. Há alguma relação de parentesco, de familiaridade? Nenhuma, mas há uma ligação de afeto. Nesse sentido, ele é família, para esta finalidade de que nós estamos tratando aqui hoje. Então, qualquer que sejam os arranjos familiares, hoje tem as famílias, os pais se separaram do primeiro casamento, então tem os filhos do primeiro com os filhos do segundo, com os filhos do casamento comum, e aí vem a sogra de um, a ex-sogra do outro, as relações afetivas homoafetivas de dois homens, de duas mulheres. O que vale é o amor, o que vale é o afeto. Nós estamos quebrando, graças a Deus, esses preconceitos antigos que só serviam para fazer as pessoas se dividirem e se odiarem, né? Então, qualquer tipo de família, o que importa é o arranjo, é o afeto. A família na formação moral e intelectual do espírito reencarnante e no equilíbrio emocional dos seus integrantes. Onde encarnam os espíritos, onde eles receberão as primeiras informações sobre a encarnação, as condições para bem enfrentar as dificuldades da vida, realizarem o planejamento reencarnatório, é na família. Nessa ampla família, sem aquela visão tradicional de família fechadinha. É um ambiente de afeto, de respeito, de apresentação do mundo com as suas facilidades, as suas dificuldades. Portanto, é fundamental que num ambiente onde vai ser feito um empreendimento dessa importância, o ambiente seja de fato saudável, com a presença de bons espíritos e sem espíritos que queiram ir lá atrapalhar, complicar e dificultar o processo. Portanto, a importância do Evangelho no Lar na família é para fortalecer esse espaço de equilíbrio emocional da família e de educação dos jovens e crianças. E o padrão vibratório no meio familiar acaba permitindo, inclusive no Evangelho no Lar, a presença de familiares que já não estão mais entre os encarnados. Está ali o exemplo do Evangelho na casa de Dona Antonina, Entre a Terra e o Céu, outra obra de André Luiz, em que os familiares desencarnados em trabalho de orientação e auxílio comparecem à reunião. Então nós podemos eventualmente fazer o Evangelho no Lar e, sem que o percebamos e sem que haja manifestação mediúnica, porque no geral não deve haver, como a gente vai falar em seguida, mas os nossos amigos, familiares e parentes desencarnados, se tiverem condições para isso, ali estarão participando. E como o Evangelho deve ter um dia e um horário certo, fixos, como a gente vai ver adiante, eles podem até se programar para estarem sempre, como nesse exemplo desta obra de André Luiz, né?
Enfim, o Evangelho no Lar é uma eficaz ferramenta para todo esse reequilíbrio ambiental, familiar, como a gente vê na residência de Lísias, também em nosso lar. Lá nas residências do plano espiritual também são feitas as reuniões do Evangelho no Lar. Portanto, é um recurso importante para tudo isso que nós estamos dizendo. Essa era a introdução teórica que a gente queria fazer, para sentirmos a importância de cultivarmos no nosso lar, na nossa toca, um ambiente saudável, onde possamos educar os nossos filhos, orientar os nossos jovens e, entre os adultos e os idosos, manter um ambiente saudável para enfrentar as dificuldades do mundo, numa troca emocional equilibrada para enfrentarmos a nossa encarnação. Com base nessas informações introdutórias, a gente pode arriscar um conceito. O que é Evangelho no Lar? Como a gente está fazendo um estudo, nós vamos analisar este conceito que aí está. Analisar no sentido do verbo analisar, né? A gente usa muito analisar. Analisar é cortar em fatias e ver pedacinho a pedacinho aquilo que compõe o todo. Então vamos analisar este conceito. Diz assim: Evangelho no Lar é uma reunião periódica de integrantes de um grupo familiar em torno da prece e dos ensinamentos evangélicos, destinada à aproximação afetiva das pessoas e ao fortalecimento espiritual do ambiente familiar. Isto é o Evangelho no Lar. Reunião. O que é uma reunião? Convergência. Quando a gente se reúne, todo mundo vai para o mesmo lugar. Qualquer reunião que seja, para o bem ou para o mal, todo mundo tem um objetivo comum, se reúne para alguma coisa em comum. Se reúne para planejar uma aula, se reúne para fazer um estudo, se reúne para programar um crime, seja lá o que for, mas as pessoas vão com uma convergência de desejos, de ansiedades, de expectativas e de propósitos. Periódica, o que significa que a gente não vai fazer Evangelho no Lar só na hora que o calo aperta. Não é aquela coisa que a gente socorre, e agora a coisa complicou, deixa eu fazer um Evangelho no Lar. Não, o Evangelho no Lar é um hábito, é um cultivo que se faz para conseguir manter aquele ambiente que a gente pretende no nosso lar. Portanto, ele tem que ter uma periodicidade ou uma frequência. O que se faz habitualmente é semanal, mas não tem nenhuma lei dizendo que tem que ser semanal. Então pode ser quinzenal, como pode ser dia sim, dia não. Muita gente faz todo dia. Tem disponibilidade de tempo, ou às vezes uma dificuldade física, um problema crônico de saúde. Então, o Evangelho pode ser feito na periodicidade que desejarmos e que tenhamos possibilidade de fazê-lo, mas tem que ter uma periodicidade. A básica, em quase todos os casos, é uma vez por semana. De integrantes de um grupo familiar, já falamos isso. É um conceito muito amplo, pode chamar a vizinha com quem tenha muita afinidade, o avô e a avó naquele dia vão lá para fazer o Evangelho, junta com um casal de amigos, não importa. O que importa é aí a relação de afeto e essa convergência de vontades, o propósito e a compreensão do que estão fazendo ali. Não é uma reunião social, não é o que importa a pizza que vem depois, que às vezes a gente também pode fazer, não. O que importa é esta busca da ambiência espiritual e deste diálogo, entre aspas, com a espiritualidade amiga. Integrantes de um grupo familiar em torno da prece. Por que em torno da prece? Prece não é um ato místico. Prece tem uma explicação muito clara para nós entendermos, que é uma produção, uma emissão de ondas no sentido da afinização com a espiritualidade superior. A gente já sabe disso. Portanto, em torno da prece significa que naquele momento, aquele lar estará produzindo energias e ondas eletromagnéticas voltadas para o bem, para os bons sentimentos, para o propósito, seja daqueles integrantes do lar, seja do mundo, fazer uma vibração pela paz no mundo. E isto faz, portanto, uma ponte com espíritos bondosos, superiores, mentores, os nossos anjos de guarda. Todos nós temos os nossos espíritos mentores, que seguramente estarão em casa na hora do Evangelho no Lar, porque é o momento que eles têm de nos influenciar positivamente. E é a tarefa deles, eles são pagos para isso. O espírito mentor, ele foi destacado para nos acompanhar e nos ajudar quando a gente reencarna. E naquela hora ele consegue, porque nós estamos em sintonia com eles. Portanto, a prece tem esta finalidade de abrir este canal. Em torno da prece e dos ensinamentos evangélicos. Por que a gente não pôs ali em torno do Evangelho com E maiúsculo? Porque aí a gente estaria restringindo apenas aos cristãos. Quando a gente fala de ensinos evangélicos, esses são universais. Os ensinos evangélicos, embora não necessariamente com esse nome, estão no Corão dos muçulmanos, no Torá dos judeus, nos livros das religiões orientais, do budismo, por exemplo.
Como também esses ensinos evangélicos estão evidentemente na Bíblia, de católicos e de evangélicos. E para nós espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra codificada por Allan Kardec. E lembrar que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que o que nos importa neste personagem Jesus, guia e modelo, é o ensino moral. Este ensino moral é o ensino evangélico, que é de todo tempo e de sempre, é da essência da nossa condição de seres humanos, de criaturas divinas. Portanto, nós vamos nos reunir em torno do ensinamento evangélico, e aí, gente, que pouco importa que sejamos ou não espíritas. Então nós espíritas usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós podemos perfeitamente sugerir aos nossos amigos, por exemplo, católicos, que leiam a Bíblia. Nós podemos sugerir que um protestante leia a Bíblia, que um judeu leia a Torá no seu Evangelho no lar, e dê outro nome, Torá no lar, né? Corão no lar, aí cada um vai dar o nome que quiser, o que importa é o sentido, é a finalidade. E eu vou cometer uma ousadia, eu não sei quem é que vai me assistir isso daqui a algum tempo, e talvez eu seja punido aí, mas eu vou cometer a ousadia de dizer até que um ateu pode fazer um Evangelho no lar. Porque esse sentido dos sentimentos humanos, da ligação afetiva e amorosa entre as pessoas, isso não é atributo de religioso algum, isso é atributo de seres humanos. Quem sabe um ateu pega um livro de pensamentos do Eduardo Galeano, que nos deixou agora no dia 13 de abril, e leia com a família. E estimula a relação de afeto, de amor uns com os outros, mais, muitas vezes, do que um religioso lendo a Bíblia ou um espírita lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o que importa é o sentimento. Então o que importa no Evangelho no lar é essa convergência de vontades de ser bom, de melhorar, de lutar contra as dificuldades da vida, triunfando, vencendo e se aprimorando e se melhorando moralmente. Destinada a quê? Aí vem os dois objetivos fundamentais. A que se destina essa reunião periódica? A aproximação afetiva das pessoas. Isto é o momento em que a família se reúne. É o momento em que pais e filhos conseguem dialogar, porque hoje em dia é complicado, fica todo mundo no iPad, digitando. Então é hora que dá para conversar com os filhos adolescentes, porque a hora vai desligar o iPad, vai desligar o tablet, agora não tem conversa, é hora de olhar face a face, olho no olho. E portanto há essa aproximação afetiva porque eles estão lá para isso. Se a gente está convidando amigos, parentes, vizinhos de fora, eles estão indo para essa relação de afeto, e ela é agradável, ela é prazerosa, por isso eles voltam na semana seguinte. Se fosse ruim não voltariam. Por isso o Evangelho se torna periódico, porque ele é bom. Se fosse pesado, se tornasse uma obrigação ruim de fazer, as pessoas iam desanimando aos poucos. E quem faz Evangelho faz há anos, faz há décadas, porque é bom. E é bom por isto, porque ele aproxima afetivamente as pessoas e, portanto, gera o combustível que une a união, a relação humana, que é o amor. É a única ponte que une pessoas de modo prazeroso, é o amor, no sentido bem amplo. E essa reunião gera isso, é uma usina de amor. E o segundo objetivo, o fortalecimento espiritual do ambiente familiar, e disso nós já conversamos desde o começo, né? Então é uma proposta de um conceito de Evangelho lá, vamos fazer uma nova leitura dele, que parece abrangente. Uma reunião periódica de integrantes de um grupo familiar em torno da prece e dos ensinamentos evangélicos, destinada à aproximação afetiva das pessoas e ao fortalecimento espiritual do ambiente familiar. E o que é que os espíritos nos recomendam então como maneira de fazer o Evangelho no lar? Algumas dicas que eles trazem. Então, em primeiro lugar, periódica, nós já falamos disso, com data e horário previamente fixados. Por quê? Porque nós estamos marcando um encontro com a espiritualidade. E também para que nós nos disciplinemos, para que não fique aquela coisa da gente fazer quando der, e aí a gente vai relaxando e acaba não fazendo. Então, seja para que nós exercitemos a nossa disciplina, seja para que nós contemos com a presença espiritual, convém que seja um dia e um horário fixo. Qual dia, qual horário? Qualquer um. É o horário que a família inteira possa se reunir e que haja a possibilidade de estar todo mundo lá. Um sujeito que na família seja vigilante noturno e trabalhe das 8 da noite às 5 da manhã, não dá para fazer o Evangelho na família dele às 9 horas da noite. Ele não está, ele está trabalhando todo dia. Então tem que ser ou de manhã quando ele chegar às 6 horas da manhã, ou então é no sábado, um horário de folga dele, enfim. Cada família vai adaptar da maneira que achar conveniente. Se o conveniente for 3 horas da madrugada e quarta-feira, vai ser, não sei, aí cada um faz do seu modo. A gente brinca que o horário clássico dos espíritas é domingo à noite. A gente não liga para a casa de espírita no domingo à noite porque ele está fazendo Evangelho no lar. Mas é porque é uma comodidade, enfim, porque no domingo à noite geralmente está em casa e já é aquele momento assim meio, vai começar a semana de novo, amanhã é segunda-feira, então vamos fazer o Evangelho no lar. Pelo menos dá uma elevada, dá uma quebra um pouco o desânimo, né?
Então, o importante é que tenha um dia e um horário. E um local confortável, acessível para todo mundo, que é qualquer lugar da casa. Muitas vezes se faz em torno de uma mesa, então pode ser a mesa da sala de jantar, a mesa da cozinha, porque as pessoas sentam ali em volta e é mais fácil para fazer o diálogo. Mas pode ser sentado na sala de estar, pode ser numa varanda que tem ali uma condição que todo mundo se acomode. Se houver um parente enfermo, pode fazer no quarto, ele deitado à cama e as pessoas se sentam em torno, põem cadeiras, enfim. Não há nenhuma formalidade, nenhuma exigência quanto a isso. O importante e interessante é que seja um lugar que todo mundo se sinta bem. E aí vem o roteiro, né, que é uma mera sugestão. Aqui não tem regra, não tem nenhuma norma pronta, né? Começa-se com uma prece. Por que a prece? De novo, é ritual ou não é ritual? É para cumprimentar os mentores, agradecer a presença, pedir que eles de fato estejam ali e abrir, portanto, num diálogo com os mentores espirituais. Essa é uma prece singela, geralmente um faz em voz alta, os demais acompanham. A gente sempre sugere a prece espontânea e não a prece decorada. Algum problema com a prece decorada? Algum problema com o Pai Nosso, que foi a prece que Jesus ensinou? Não, nenhum problema. O que acontece só é que nós temos muita dificuldade de disciplina mental para acompanhar o significado daquilo que estamos dizendo. E aí, com muita facilidade, a gente começa a recitar uma prece decorada e o pensamento vai lá para a final do Campeonato Paulista. Acabou o pensamento, acabou a prece. Fica só a boca movimentando as palavras decoradas. Aí não tem prece. A prece é sentimento, a prece é conteúdo do que sai daqui e não do que sai dos lábios. Daí a prece espontânea, em que a pessoa fala, como agora há pouco o Cristiano fez aqui na frente, em que ele fala aquilo que ele está sentindo com as palavras dele. E aí não tem importância que tenha erro de português, que tenha erro de concordância, que as palavras não sejam bonitas, ninguém está ali para isso. O que importa é de fato o sentimento. Feita essa prece, nós vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Só do Evangelho? Não, a gente já falou disso. Qualquer livro, qualquer obra que dê um conteúdo de espiritualidade, não é nem de religião. A gente arriscou dizer até que ateus poderiam fazer. Como nós estamos numa casa espírita, entre espíritas ou simpatizantes, o que nós sugerimos é o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Allan Kardec, em que ele seleciona textos do Novo Testamento, alguns poucos do Velho, mas basicamente do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos da Vulgata, mais Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo de Tarso, e ele, Kardec, comenta cada um desses textos e acrescenta ao final de cada capítulo algumas mensagens mediúnicas recebidas à época em que ele estava encarnado e que ele compilou, identificando o espírito, autor, local em que foi recebida e a data. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então esta é uma obra que presta-se a este preparo moral que a gente busca nos diálogos do Evangelho no Lar. Como é que nós vamos ler o Evangelho no Lar? Bom, há algumas recomendações de ler do primeiro ao último capítulo, inclusive a introdução e a conclusão, cada semana então acabou, bota o marcador, na semana seguinte volta e lê aqui no marcador. Essa é uma sugestão, é uma dica que costumam dar, né? A outra sugestão que também se costuma dar é de abrir ao acaso. Abrir ao acaso é aquele negócio da gente chegar aqui num dia eu abro, não julgueis para não ser de julgados. E aí, como a gente vai ver em seguida, nós temos uma ideia de que os espíritos que estão ali nos assistindo, eles inspiram o texto que vai ser lido naquele dia, para que seja alguma coisa necessária e oportuna para aqueles integrantes da família. Então aqui o que acontece? Eu abro aqui hoje, não julgueis para não ser julgados. Aí eu vou dizer lá em família, olha, nós estamos julgando muito, por isso que caiu isso aqui hoje. Aí a gente lê, analisa e tal. Na semana seguinte, a gente vai abrir, não julgueis para não ser julgados. Gente, nós estamos precisando muito desse texto. Caiu de novo. E a gente lê, analisa e tal, fecha. Semana seguinte a gente volta, vai abrir aqui ao acaso, não julgueis para não ser julgados. Gente, nós estamos julgando demais, né? E aí começa uma leitura mística, que a gente tem uma tendência fácil de achar que os espíritos estão nos obsedando, atrapalhando a nossa reunião, fazendo cair sempre o mesmo texto. E não é nada disso, o que está acontecendo é que a brochura do livro está muito viciada, porque é um livro antigo, e aí você abre sempre no mesmo lugar, né? Então esse negócio de abrir o livro ao acaso, eu pessoalmente não gosto, porque tem isso, e também tem outra, ninguém vai abrir o livro ao acaso na última página. Ou então vai tentar abrir na primeira página e fala, ih, saiu no índice, eu vou ler o índice? Não vai ler o índice. Isso não dá certo, né? Então, como diz ali no Domínios da Mediunidade, na Casa de Anésia, os espíritos ajudam na, entre aspas, escolha do tema.
Esses dois sistemas não dão aos espíritos condições de auxiliar na escolha do tema. O primeiro você está lendo na sequência, é onde estava o marcador de livro, eles não têm o que fazer. O segundo, a brochura do livro, o seu dedo, não vai onde eles querem, não tem jeito. O que a gente sugere, me perdoem a experiência pessoal que a gente usa em casa há anos, a gente tem uma caixinha, na caixinha os papeizinhos com os capítulos e os itens do Evangelho. E depois da prece, a gente sorteia. E aí é totalmente aleatório, e aí se eles quiserem botar o dedinho deles lá e tirar, ótimo. Se eles não quiserem, não puderem, não faz mal, a gente tira. E os nossos dedos tiram e selecionam o texto. E com isso a gente vai lendo na medida que vai sorteando. Em seguida a leitura, que é um texto curto, ninguém precisa ler o capítulo inteiro, porque senão fica enfadonho, são feitos os comentários. Esses comentários daquilo que foi lido também muitas vezes recebem a inspiração dos amigos espirituais, como nesse exemplo da dona Isabel no livro Os Mensageiros de André Luiz, em que os espíritos estão ali sugerindo a quem está fazendo o comentário, ou a quem tem uma percepção mediúnica pela intuição mais apurada, aquilo que é interessante que seja dito para aquele momento existencial daquela família. Agora, esses comentários vão variar de acordo com as pessoas que estão ali. Se tiver alguém que conheça a doutrina, que tenha facilidade, os comentários serão mais ricos. Alguém que está iniciando e tenha dificuldade, os comentários serão singelos, não tem importância. Vejam, naqueles objetivos do Evangelho no Lar, não está o estudo da doutrina espírita. O Evangelho no Lar não é para isso. Pode servir para isso? Pode. Crianças que acompanharam o Evangelho do começo até a idade adulta acabaram usando o Evangelho, ou acabam usando o Evangelho como uma fonte de estudo, mas não é para isso. O Evangelho no Lar não serve para isso. Então, digamos, a profundidade dos comentários é irrelevante, ela não é para isso. Importante é que se comente para que nós consigamos pensar naquilo que está lido, para que a gente consiga minimamente assimilar e trazer para a nossa realidade, para o momento que a gente está vivendo. Então são comentários rápidos, ou não, aí é uma coisa muito pessoal. Quanto tempo vai demorar o Evangelho no Lar? Pode demorar 10 minutos. Ou não, a gente se lembra um exemplo de um casal que nós conhecemos aqui em São José há algum tempo. Era um casal de idosos, só eles, o filho adulto já morando fora. Ela, a senhora muito espírita, frequentava a casa na época, já não frequenta mais, está muito idosa, e o marido não, marido ateu. Mas no domingo de manhã, 8 horas da manhã, eles faziam o Evangelho no Lar e era o único momento que ele se dispunha a conversar sobre espiritismo com ela. Então eles começavam o Evangelho no Lar e ela começava a comentar com ele o texto e ia até meio-dia, meio-dia e meia. Ficava das 8 ao meio-dia no ouvido dele. Aí era um problema e uma realidade deles, tá certo? Não é normal um Evangelho no Lar durar 4 horas e meia. Costuma demorar 15 minutos, meia hora. A gente já fez Evangelho de 1 hora. Aí vai variar, cada um vai fazer a seu modo. Com criança pequena vai ser mais curto, porque a paciência deles é menor, né? Aí vai variando e vai adaptando, não é isso? Bom, em seguida, meus amigos, depois do Evangelho, vem... E essa é uma sugestão, uma leitura complementar. Para que serve a leitura complementar? Para aprofundar um pouco mais esse momento gostoso que a gente está vivendo de convívio com os amigos e com os familiares. Então dá para buscar alguma leitura que seja às vezes mais acessível do que o próprio texto evangélico, que tem aquele estilo às vezes antigo, pesado, etc. E aí, gente, a Biblioteca Espírita tem uma infinidade de sugestões. Por exemplo, para crianças pequenas em casa, essa é uma boa sugestão. Parábolas que Jesus contou, da Terezinha Oliveira, uma trabalhadora espetacular de Campinas que desencarnou ano passado. E aí tem os desenhos, olha, veja aqui tem as gravuras das parábolas de Jesus. E aí vai mostrando os desenhos para as crianças. E a cada semana vai contando uma parábola e comenta, etc. Né? Aí já ficaram um pouquinho maiorzinhos. Aí entra o livro, por exemplo, do Clóvis Tavares, trabalhador da Bahia, Histórias que Jesus contou, Parábolas do Evangelho narradas às crianças, prefácio de Emmanuel. Então aqui já é um texto um pouquinho mais aprofundado, para crianças um pouco maiores, também tem os desenhos bonitinhos, e aí a cada semana e aí vai na sequência, não há nenhum problema, contando as parábolas. Adolescentes já maiores, jovenzinhos, aí esse aqui é o campeão de audiência, né? O Wallace Leal Rodrigues, e Para o Resto das Nossas Vidas. São pequenas histórias de fundo moral, maravilhosas, interessantíssimas. Esse aqui, quando os meus filhos eram adolescentes, a gente chegava no final, voltava de novo, ia para o final, voltava de novo, porque ele é muito bom. Esse aqui eu recomendo vivamente, tem a edição mais nova, essa é uma edição muito antiga, para jovenzinhos. E depois que os filhos ficaram maiores, adultos, só tem adulto em casa, os livros, por exemplo, do Hamed se prestam maravilhosamente a essa leitura complementar. Esse aqui é ótimo, um modo de entender uma nova forma de viver. E são lições de fundo moral
de uma autoajuda que não é aquela autoajuda que aliena as pessoas, é a autoajuda que estimula a relação com o outro, o compromisso com a justiça. Fala sobre medo, vai falar sobre compromisso verdadeiro na vida, sobre simplicidade. São textos curtos, de 1 ou 2 páginas. Essa é uma sugestão, e a literatura tem um monte, eu trouxe esse aleatoriamente. Depois desses comentários, às vezes é um momento interessante, né? A gente criou lá um hábito de perguntar assim: muito bem, como é que foi a sua semana? O quanto você está melhor hoje do que na semana passada? O que você enriqueceu como espírito imortal nessa semana? E é a hora de dizer alguma coisa que ficou da semana, alguma dificuldade, algum ressentimento, mas cuidado, não é hora e não é momento de lavar roupa suja. Então aquele negócio, você me falou isso. Não, acabou o Evangelho no Lar, nada disso. O clima é de fraternidade, é de amizade, é de amor, não pode ter lavação de roupa suja. Mas pode ser uma hora de acertar ponteiros, com filhos jovens, adolescentes, uma hora de talvez falar de droga, de falar de sexualidade, de falar de baladas, de falar de escolhas profissionais. Esses assuntos muitas vezes se introduzem nesse momento aqui, com toda a ajuda espiritual favorável, e costumam ajudar muito na terrível missão de educar filhos. Em seguida, uma prece, não é ato ritual de novo, agora nós estamos agradecendo, e nesse momento da prece podem ser feitas irradiações. Então nós vamos vibrar por parentes que estão distantes ou doentes, para amigos que estão sofrendo uma operação naquela semana, se recuperando, para o mundo, fazer uma vibração pela paz no país, pela justiça, pelos doentes que estão nos hospitais, enfim, uma vibração geral pode ser feita nesse final, alguém em voz alta e os demais acompanham. E em seguida nós vamos tomar a água fluidificada, que aqui é um copinho de água, a mesma que todo mundo toma aqui quando sai do passe, que nós colocamos lá no começo um copo para cada um, individualizado, um copo para cada um, e que durante o Evangelho será fluidificado. Nossa, que coisa mística isso, não é uma água mágica? Não, não tem nada de místico e não tem nada de mágico. A água é um elemento com pH neutro, portanto suscetível às influências da medicina espiritual, a partir da ação dos espíritos. E eu sempre gosto de lembrar este livrinho, essa experiência, do Masaru Emoto, que é um pesquisador japonês, que muito provavelmente jamais ouviu falar de doutrina espírita, não faz ideia de quem seja Allan Kardec, portanto não tem nada de espírita nisto, mas ele fez uma experiência com o microscópio, observando a molécula de água. E aí ele submetia a molécula de água a determinados sons, e observava como é que os átomos se arranjavam na molécula de água. Então, por exemplo, quando ele colocava a experiência dele é essa, me desculpe quem gosta, eu até gosto em alguns casos, um rock metaleiro, daquele bem heavy metal, a molécula ficava toda desfigurada, assim, bem engruvinhada e tal. Aí quando ele colocava uma sonata de Chopin, ela ficava toda uniforme, harmônica, parecia uma joia lavrada, um camafeu, um broche, né? E assim são várias experiências. Quando ele falava palavrões perto dela, ela se engruvinhava toda. Quando ele falava palavras de amor, elas se equilibravam, se harmonizavam e ficavam lindas e harmônicas. E ele fez essa experiência, documentou isso aqui, vocês encontram o livro, ou então pesquisa na internet, o mestre Google sabe disso, e vocês vão encontrar o que é a capacidade da água receber influências. Ora, se é assim com uma música, com um palavrão, imagine no Evangelho lá, naquele ambiente que a gente construiu, ali estão os medicamentos que a gente precisa naquele momento. Este é o fundamento teórico-científico da água fluidificada que a gente toma. Ali tem um exemplo da dona Antonina, quando estava doente a menina Lisbela. A água foi magnetizada para os enfermos da família pelos mentores espirituais durante o Evangelho no Lar. Isso está no livro Entre o Céu e a Terra. Então esse é o roteiro básico que a gente traz como uma mera sugestão, cada um vai adaptar, cada família tem a sua dinâmica, na medida que isso vai se reproduzindo, vai se adaptando, né? Mas algumas questões práticas importantes, né? Só para a gente lembrar que são perguntas comuns. Presença de crianças, claro, desde que nasceram, no berço, ali do lado. É claro que a gente vai adaptando a maneira de fazer o Evangelho à idade das crianças. Uma criança de 3 anos não aguenta um Evangelho longo, comentários profundos sobre filosofia, não aguenta. Então a gente vai adaptando a linguagem e o tempo ao crescimento das crianças. Com adolescentes já muda o formato, já muda a maneira de abordagem. Quando estão todos adultos, já é completamente diferente. E aí cada um vai adaptando, mas não há nenhum problema, nenhuma contraindicação. Ao contrário, altamente recomendável a presença de crianças.
Manifestações mediúnicas não são aconselháveis. A casa não é um ambiente para manifestações mediúnicas. Nós não conseguimos ter um controle preciso de que espíritos se manifestarão, e espíritos perturbados podem acabar ocasionando mais prejuízos do que benefícios, porque podem até não ficar, depois não sair de casa, a gente não conseguir fazer um atendimento, um encaminhamento. Então a recomendação dos espíritos é de que não haja manifestações mediúnicas. Ah, mas eu conheço alguns casos que acontecem. Sim, é possível. Eu sempre cito um exemplo de uma casa espírita aqui de São José, onde eu faço palestra de vez em quando, que é uma casa de 7 senhoras de idade, hoje são senhoras de idade, e os seus 7 respectivos maridos. E são espíritas desde pequenos, e juntos fundaram o centro espírita, que é frequentado, dirigido pelos 14, as 7 esposas e os 7 maridos. E os pais delas, que eram espíritas e que as educaram no espiritismo, já são desencarnados. E no domingo à noite, eles fazem o Evangelho no Lar, os 14. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que o pai e a mãe não estão lá? É evidente que estão. E não vão falar por uma das filhas com quem tem afinidade? Claro que falam. E aí tem a manifestação mediúnica do familiar, porque eles têm um ambiente propício, equilibrado para isso. Mas é exceção, né? Não se deve fazer manifestação mediúnica em casas espíritas. A importância dos integrantes que participam de grupos mediúnicos nas casas espíritas realizarem Evangelho no Lar em casa. Isso é uma recomendação de André Luiz no livro Desobsessão. Então são aquelas pessoas que trabalham em casa espírita em trabalhos mediúnicos, seja como médium, seja como esclarecedor, seja como apoio. Essas pessoas devem fazer o Evangelho no Lar nas suas casas. E por último, meus amigos, alguns problemas comuns que costumam aparecer. 4, basicamente, que a gente vai projetar aqui e analisá-los em conjunto. Então, por exemplo, são atrasos e percalços do cotidiano, aquela coisa que a gente atrasou, congestionamento, um acidente na estrada, cheguei tarde no dia do Evangelho, perdi a hora. O surgimento de convites para o horário estabelecido, então aquela festa que o patrão resolveu te convidar para ir em casa, e é justamente no dia e horário do Evangelho. Ou então o final do campeonato, o último capítulo da novela, né? Ou esquecimento do compromisso, vai lembrar no dia seguinte, era ontem o Evangelho, né? Visitas inesperadas, né? Aquela tia evangélica inflexível que 10 minutos antes do Evangelho ela chega em casa, né? Todo mundo passa por isso. Por que essas coisas acontecem? Meus amigos, não se trata de nenhuma teoria conspiratória, mas convenhamos que se nós estamos sob a influência dos espíritos bons e maus, e todos nós temos os nossos probleminhas com os nossos companheiros do passado, ou simplesmente espíritos que querem nos prejudicar, quando a gente usa ou lança a mão de algum recurso importante de ajuda e de proteção, como o Evangelho no Lar, eles querem boicotar. Então é muito normal que quem não faça Evangelho e se dispõe a fazê-lo a partir de hoje, que vai encontrar esse tipo de dificuldades. É muito comum. E aí o antídoto, o remédio é a persistência, é perseverar, perseverança e responsabilidade, até que esses espíritos falem, não adianta, a gente não consegue, e eles acabam fazendo Evangelho. E eu vou dizer a vocês que com o tempo isso fica tão habitual, que no dia do Evangelho, quando a gente acorda de manhã, a gente lembra, hoje é dia do Evangelho, e gruda. Se for domingo à noite, já ficou grudado a imagem do domingo à noite ao Evangelho, aí não dá para esquecer mais. Ah, bom, e se eu estiver viajando? Faz fora. Me perdoem mais uma vez uma experiência pessoal, mas já fizemos em casa, em família, muitos evangelhos em quarto de hotel. Porque se deu o dia e o horário do evangelho, a gente está viajando, a gente não deixou de viajar por isso. A gente faz o evangelho lá. Já tem até um evangelinho de bolso pronto, junto com as coisas de viagem, para essas coisas. É evidente que o que nós estamos falando são dessas viagens que a gente faz, seja a trabalho, seja em viagem de férias, etc. Mas não é aquela coisa assim, vamos na pizzaria e na hora que der o evangelho, a gente do horário, a gente faz o evangelho e depois acaba de comer a pizza. Não é isso que a gente está dizendo. Não é sair e fazer o evangelho de qualquer jeito, em qualquer lugar. A gente está falando de programações familiares que acabem fazendo com que a família não esteja em casa naquele dia, naquele horário. E aí não tem nenhum problema, faz fora. Ah, estamos passando o final de semana na casa de uns amigos que nos convidaram. Na hora pede licença, gente, nós temos um compromisso agora de ordem filosófico-religiosa, em família, e a gente vai até uns 15 minutos até o quarto e nós já voltamos. E convida, se quiser, junto. Aí vai depender do grau de relação, né? O familiar que chegou antes do horário do Evangelho, há duas alternativas. Ou dizer isso, olha, nós temos agora um compromisso, eu vou pedir que você aguarde um pouquinho aqui na sala, a gente liga a televisão, nós vamos lá para a cozinha e daqui a pouco nós voltamos. Ou então convidá-lo, você não quer participar conosco e conhecer? Isso é muito comum.
E na medida que a gente vai contornando esses obstáculos, eles deixam de acontecer e a coisa de fato vira habitual. Enfim, meus amigos, para nós concluirmos, a ideia básica e fundamental é de que nós temos ao nosso alcance um recurso que é muito importante para o nosso equilíbrio emocional e espiritual. Ele não é uma panaceia, ele não é uma solução definitiva que sozinho vai resolver os nossos problemas. Como não é o passe, como não é a frequência ao centro espírita, são todos recursos que ajudam se nós fizermos a nossa parte. O que é que nos faz melhores e felizes? Reforma interior, mudança de estados mentais, vibrar para o outro com respeito, com amor, auto-amor, essas coisas, exercício da fraternidade, da caridade, busca da justiça, essas coisas que mudam a nossa maneira de pensar, sentir e agir, isso sim nos transforma, isso nos faz felizes. Para fazermos isso, que é um trabalho grande e um grande esforço, nós contamos com recursos de auxílio, de ajuda, como vir tomar o passe, por exemplo, mas só o passe não resolve. Outro recurso importante é o Evangelho no Lar, mas só o Evangelho no Lar não resolve. Então o que a gente está dizendo aqui é que isto aqui não é a solução para todos os seus problemas. Acabaram-se os seus problemas, aqui está a solução. Não é isso. Ninguém está vendendo fumaça. É apenas um ingrediente importante na nossa vida e que não tem contraindicações. Não há nenhum prejuízo em fazer isso, ao contrário, só há benefícios. Se não fosse pela aproximação com os espíritos amigos, já valeria pela aproximação afetiva entre os integrantes da família, entre os encarnados, que nós mais do que nunca estamos precisando muito disso hoje no mundo. Então fica uma sugestão muito eloquente para que quem não faça passe a fazê-lo e quem já faz continue a fazê-lo, porque de fato é muito importante. E a gente termina com uma frase de Emmanuel, sempre um espírito iluminado que nos dá ótimas dicas, quando ele fala sobre o tema que o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, uma novidade. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Portanto, ele é necessário para o nosso crescimento, embora não seja a solução. Mas ele é um instrumento importante. Portanto, que ele seja de fato uma necessidade para nós lançarmos raízes para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa sublimação. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos.